Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos mais uma aula de geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho e hoje vamos trabalhar aí com a EJA no nível 2. Então vamos lá pessoal. Gente, o nosso tema hoje é indústria, certo? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Espero aí que vocês estejam conseguindo entender ao longo das nossas aulas, que esteja ajudando vocês na compreensão desse conteúdo, tá? Bom, mas antes da gente começar, eu só gostaria de lembrar, né, que na aula passada a gente falou sobre o censo demográfico e eu até falei, pedi para vocês que a partir de agosto a gente vai ter a visita dos recenseadores, que são os funcionários do IBGE, né, que vão bater na nossa porta e vão nos questionar sobre como, né, como é a nossa vida, a estrutura da nossa família, para poder fazer aí um raio-x, né, as características gerais da população brasileira. Então, só para a gente relembrar. Lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão do governo federal extremamente importante para, além de contar a população, mas de fazer esse diagnóstico e de entender como está a sociedade brasileira. Vamos lá. Bom, então vamos para o nosso tema de hoje, que é a indústria. Meninos, olha só. Então, o que é a indústria? Atividade que transforma a matéria-prima em produtos prontos para o consumo. Então, é a gente pegar uma matéria-prima, passar por um processo de beneficiamento, passar por um processo de transformação e criar um produto industrializado. É isso que é a indústria, tá? É você, então, transformar. Então, é meio que a ideia da gente pegar o algodão, né, só para a gente pegar um produto aqui, a gente poderia pegar o algodão, pensar que ele vai ser colhido lá na fazenda, que ele vai ser lavado, que eles vão transformar ele num fio, fazer um tecido, esse tecido vai chegar numa fábrica, né, numa confecção, essa confecção vai transformar esse tecido numa peça de roupa e a partir daí essa peça de roupa vai chegar no seu armário, né? Você vai adquiri-la. Então, olha só, é um processo de transformação. E desde que a indústria surgiu, nós, né, através da tecnologia, conseguimos aumentar muito a produtividade e a diversidade de produtos. Então, cada vez mais, né, a gente conta com recursos tecnológicos, enfim, que ajudam o homem a transformar o maior número de mercadorias possível, né, num espaço mais reduzido e diverso. Então, cada vez mais a gente vai ter aí produtos industrializados à nossa disposição, né? Certo? O que antes era só artesanato, a gente tem que lembrar disso. No passado, a gente tinha produtos artesanais, né? Que as pessoas transformavam a matéria-prima, mas em outro ritmo. O artesanato, né, é um trabalho mais lento, é um trabalho que imprime características próprias. Geralmente os artesãos, eles colocam características, cada produto tem sua característica, né? É uma coisa bem individual, né, bem exclusiva. Até por isso deveria ser bem mais valorizado os produtos de artesanato, devido a essa exclusividade que você tem, né? Então, olha só, a indústria, né, além dela ter vindo nesse processo de desenvolvimento, ela está na nossa vida de diversas formas. E a gente consome produtos da indústria o tempo inteiro. Porque mesmo quando a gente vai no supermercado e adquire ali um alimento, esse alimento, na maior parte das vezes, ele já passou por um processo industrial, né? Ele já passou ali por todo um processo industrial até chegar na nossa mesa. Geralmente a gente tem ali que a gente compra ali um macarrão, ele foi lá, pegou o trigo, transformou, até chegar, botou no saquinho, né? Fez o macarrão, botou no saquinho, a gente consumiu. O óleo de soja saiu lá da fazenda em forma de grão da soja, veio por um processo de transformação, colocaram na embalagem e a gente adquiriu. Então, é um processo de transformação, né? E como que ela está nas nossas vidas? O tempo todo. Então, aqui tem duas crianças, olha, lavando, tá vendo? Estão usando aqui produtos de limpeza, que é da indústria. Aqui está lavando um recipiente, né, uma vasilha, enfim, que também é produto da indústria. Aqui nós temos construções, então marca, né, da construção civil, da indústria da construção civil. Olha a quantidade de materiais são usados aqui, né? Aqui a gente já tem uma pessoa, olha, tomando uma injeção, uma vacina, um medicamento, é a indústria da medicina,
né, da produção de remédios, da indústria farmacêutica. O tempo todo, quando a gente consome um medicamento, quando a gente consome uma vacina, a gente está aí diante da indústria farmacêutica, né? E também tem a questão dos equipamentos para a gente fazer diagnósticos, para a gente fazer exames. Então, ela é a indústria atrelada totalmente à saúde humana, ao bem-estar humano, né? E aqui a gente tem a indústria do campo, ou melhor, a agroindústria, que o Brasil é tão forte, né? O Brasil é muito forte no setor agroindustrial, responsável por boa parte do nosso PIB. Então, aqui tem uma atividade industrializada, certo? Então, isso mostra aqui de uma forma bem resumida que a indústria está aí em diversos setores. E, na verdade, em muito mais, né, gente? Se a gente fosse elencar aqui todos os setores que a indústria está presente, nossa, nós ia ficar aqui essa aula e várias outras só falando da onde a gente vai estar com essa precisão, com essa questão da indústria. E aqui a gente tem as revoluções industriais, né? Por quê? Porque a indústria nem sempre foi da forma que a gente conhece hoje, né? Na verdade, ela começou de uma forma que hoje a gente pode considerar arcaica, simples, mas ela passou por um processo de transformação ao longo dos tempos, né? Então, aquela indústria simples que a gente tinha hoje, ela passa por um processo, né, de melhoria, de modernização. Só que, gente, se a gente for pensar, a primeira revolução lá em 1760, para aquela época, a gente tinha uma grande modificação, né? Era uma tecnologia gigantesca. Mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente pode pensar, nossa, era tão obsoleto, mas para a época já era uma tecnologia enorme, né? Então, olha só, a primeira revolução industrial, que é a clássica, ela acontece início de 1760, ela tem como fonte de energia o carvão mineral. Né? Nessa época, a gente não tinha diversidade de energias que a gente tem hoje. Então, o carvão era essencial para o desenvolvimento da indústria. Então, aqueles países que tinham reservas de carvão, eles saíam na frente. Depois, o vapor, por causa da máquina a vapor, as máquinas daquela época, até os meios de transporte, que era a locomotiva, a gente tinha o trem, né, as locomotivas para fazer o transporte, eles eram completamente dependentes da queima do carvão, tá? Então, aí, e a revolução na mecanização da produção. Quer dizer, revolucionou o modo de se criar. O que antes era fruto do artesanato, aí passa a ser feito pela indústria. E isso, gente, agrega valor porque é mais rápido, às vezes mais preciso. Não que o artesanato não seja algo extremamente valorizado. Hoje, mais ainda. Né? Hoje, eu acho que o artesanato tem uma dimensão, né, econômica e na sociedade muito importante. Mas, nessa época, a ideia era transformar, a ideia era fazer transformação rápida de matéria-prima. E a indústria garantiu isso, né? A indústria produz muito mais rápido que o artesanato, até porque é tudo em série, é tudo igual, né? Não tem aquelas características tão específicas que tem o artesanato. Segunda revolução industrial. Início em 1850, o aço e o petróleo. Surge então a siderurgia, a metalurgia e as petroquímicas. Surge o automóvel, na verdade o motor a combustão. E com ele o automóvel, surge o caminhão, o avião. Então, olha o tanto que o meio de transporte evoluiu. Saiu lá da locomotiva e veio para cá no avião, né? Revolução da produção em massa. Aqui, gente, a gente começa a produzir muito mais. E cria-se aquela esteira rolante das fábricas, onde era tudo produzido de uma forma em massa. Aquela porção de produtos todos iguaizinhos, né? Mas eles aumentavam a produtividade. E com isso, se você tem mais produtos, você tem como atender uma maior parte da população e com isso você vende mais. A indústria automobilística foi uma marca aqui, né? Nessa produção em massa. Terceira revolução. A gente está saindo da terceira e indo para a quarta, tá? Tem alguns autores que ainda nos colocam aqui na terceira, outros nos traz para a quarta revolução, tá? Então, a gente está em uma transição. A gente tem aqui início em 1970, computadores e robôs, então é a era da robótica. E aqui a gente tem a era da internet e da revolução digital. Então, essa ideia de comprar de forma virtual, da gente ter acesso a muitos produtos de uma vez só, por meio da tecnologia, mais produtos sendo feitos, idealizados, uma diversidade a cada dia, isso acontece por causa da tecnologia digital. Né? A tecnologia digital é a marca da terceira revolução. Claro que antes disso a gente tinha tecnologia? Tinha. Na verdade, a tecnologia ela existe até no artesanato.
ela já existia no artesanato. Então, a gente tinha tecnologia do artesanato, depois passou para a tecnologia da primeira revolução industrial, da segunda, e aqui na terceira, a gente vai ter, então, a tecnologia digital sendo aí inserida. E depois a gente tem aqui a quarta, que seria a ideia de que agora nós estaríamos começando a entrar nela, que seria a ideia, gente, dos sistemas digitais, das fábricas inteligentes, da mecanização. Então, o homem, né, ele passa a ser o produtor da tecnologia, mas a máquina não precisa só da gente mais, ela pode fazer sozinha. É a ideia da inteligência artificial, né, é o predomínio da robótica, da automação, tá? Então, aí que a tecnologia digital ganha realmente um corpo aqui. Então, essas são as revoluções industriais e essas revoluções nos mostram o desenvolvimento da indústria. E aqui eu trouxe algumas máquinas para a gente poder provar isso, esse desenvolvimento da indústria. Olha a locomotiva, tá vendo? Olha todo o maquinário antigo. Muita gente talvez tenha isso aí guardado, até como relíquia, né? Peças de museus têm um valor enorme, não só histórico, hoje também um valor econômico, por serem peças aí muito simbólicas e raras. Então, quem tem algumas peças dessas tem uma raridade realmente, né? Alguns lugares ainda conservam a locomotiva para passeios turísticos, mas hoje ela não é mais usada, né? Hoje os trens são muito mais modernos, mas alguns lugares ainda têm elas para passeios turísticos. E eu trouxe aqui também uma fabricação de automóveis. Olha só, gente, né? Aqui a gente tem uma fabricação de automóveis que é a marca aí da primeira para a segunda revolução. A segunda revolução industrial é marcada pela presença desses automóveis, né? E aqui a gente já tem, olha, a escalinha em massa, né? Olha só, cada um executando uma tarefa, estão vendo só? Cada funcionário aqui na sua tarefa. A gente já nota que tem até uma mudança de uma imagem para outra, né? E hoje, na terceira e quarta revolução. Então, olha só como mudou essa fábrica, meninos, olha só. Olha como é que eles estavam dando acabamento nesse veículo aqui. Agora, olha hoje, né? Essas linhas de montagem gigantesca, com máquinas muito robustas e de altíssima tecnologia robotizadas. Então, assim é a produção de um carro hoje, a linha de montagem de um veículo. Bem diferente dessa aqui. E aqui, a inteligência artificial, essa questão da robótica, né? Da velocidade, da precisão, da informação muito rápida, né? Então, a gente tem aí essa diferença, certo? E aqui a segunda revolução industrial. Ela marca a divisão social do trabalho. Gente, na segunda revolução, que foi essa aqui que a gente falou, essa daqui, tá? Olha aqui, revolução da produção em massa. Revolução da produção em massa é quando eu tenho as pessoas trabalhando na linha de montagem, tá? Cada uma fazendo a sua tarefa. Aqui, gente, dentro da segunda revolução, cria-se a ideia da especialização. Antes, um funcionário, ele era capaz de fazer várias tarefas, né? Então, aqui ele estava batendo um prego, apertando um parafuso, ele ia lá, colocava o pneu, ele ia lá, colocava o volante do carro. E hoje, na verdade, desde a segunda revolução e hoje ainda mais, a gente tem uma divisão de tarefas, estão vendo só? Cada um faz uma tarefa específica. Aqui tem até a imagem clássica de um filme do Charlie Chaplin, onde ele faz uma crítica a esse sistema, porque por mais que isso possa ser produtivo, porque você aumenta a qualidade, né? Você repete tanto uma tarefa que você aumenta a qualidade, você aumenta a agilidade, né? Ou reduz o tempo, porém, você limita o grau de conhecimento. Tarefas repetitivas, elas acabam comprometendo um pouco a saúde do funcionário, né? Então, a gente tem uma crítica também a respeito dessa especialização extrema do trabalho, né? Então, fica aí a divisão social do trabalho. Então, divisão social do trabalho é o nível de especialização de cada trabalhador. É a divisão específica de tarefas de cada trabalhador dentro de uma fábrica. Então, põe aí. Divisão social do trabalho é a divisão de tarefas de forma muito específica de cada trabalhador. E isso só está evoluindo com o passar do tempo, né? Às vezes eu brinco com os meus alunos da sala, né? Que eu falo assim, gente, hoje é tão específico que se você vai ao médico, se você vai no ortopedista, você está com dor na coluna, né? Aí você vai no ortopedista. Já existe ortopedista, né? Cidades pequenas não, mas cidades maiores, a gente já tem um ortopedista especialista em coluna, especialista em joelho, né? Especialista em várias partes do nosso corpo. Por quê? Tá sendo tão especializado, né? A ciência está tentando um nível de detalhe que você tem dentro de uma especialização, no caso a ortopedia,
médicos que são especializados em cada parte do seu corpo. Então, olha o nível de detalhamento e de especialização que a gente tem. Então, é por isso que cada vez a gente precisa adquirir mais conhecimento para a gente, né, conseguir ser especialistas cada vez melhores. E agora eu trouxe um exercício. Vamos lá? Ocorrida, então, aqui da Univesp, né? Ocorrida no período correspondente à segunda metade do século XIX e ao início do século XX, a segunda revolução industrial se caracterizou pela relação intrínseca entre indústria e ciência. Intrínseca é muito próximo. Entre intrínseca e ciência, expressada em invenções e produtos como. Então, vai falar da segunda revolução industrial. Aqui vai estar, a gente vai achar características da segunda revolução industrial. Então, o que surgiu aqui? O avião, o telefone e a bomba atômica. A bomba atômica não é da segunda revolução, tá? O avião e o telefone são da segunda? Sim, o avião e o telefone são da segunda, tá? Os satélites, o automóvel e o computador, gente, o satélite é da época da Guerra Fria, tá? Ele já não é mais. O automóvel é. O computador também já é posterior à segunda revolução, já é uma terceira revolução. C, a eletricidade, a televisão e a internet. Gente, a eletricidade sim, a televisão sim, a internet não. A internet é da terceira revolução, é tecnologia digital é da terceira, tá? É igual ao computador, é da terceira. D, o telefone, o telégrafo e o rádio. A bússola é antes disso, gente, a bússola é anterior, tá? A bússola é anterior. O trem e o raio-x, o trem é da primeira revolução, tá? Então, olha só, essa aqui tá bem antiga, bússola, trem, isso tudo é antes da primeira revolução. Então, olha só, qual que é a certa, então? Letra D, o telefone, o telégrafo e o rádio. Letra D de Danoninho, certo? Então, é isso, gente. Então, fizemos aí um exercício para relembrar. E, meninos, um beijão para vocês. Espero aí que vocês tenham entendido esse conteúdo, certo? Conto com a presença de vocês na próxima aula. Muito obrigada pela audiência. Um beijo e bons estudos. Tchauzinho!